Olá, sejam bem-vindos ao projeto AF Vila Mariana. Eu sou a Ellen Cavalcante. Eu sou a Paula Ferraz e nós somos as arquitetas à frente da Cavalcante Ferraz Arquitetura e Design. Vem com a gente! Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da ficha técnica desse apartamento que a gente vai mostrar hoje para vocês. É um apartamento de 163 metros no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Vocês vão ver que é uma planta super diferente. Começamos que nós temos o layout de três suítes, espaços de áreas sociais bem amplos. A gente tem um casal com 2 filhas, então o pedido deles, exatamente nessa planta, era espaços integrados que promovessem a convivência entre a família e até mesmo com amigos, né, e convidados, então espaços bacanas para receber, mas que fossem bem resolvidos, com mobiliários pontuais, sem muita coisa, com bastante área de circulação, exatamente para dar ênfase a essa integração. Eu acho que a gente conseguiu atender ao pedido dessa família, que é super querida, e o resultado vocês vão ver a partir de agora. Gente, vamos começar falando que eu estou muito feliz de gravar aqui nesse apartamento. Ele tem uma planta diferente do que a gente está acostumado a ver, então acho que vai ser um conteúdo diferente, com soluções um pouco mais inusitadas do que aquelas das plantas mais tradicionais que a gente tem visto aí no mercado. Vamos começar falando dessa sala. Aqui, neste limite, aonde eu tô, ainda era um terraço. Vocês veem que esses rolôs, essas persianas, elas são aquelas persianas que fecham o envidraçamento da varanda. Mas não era uma varanda tão grande, tão espaçosa. Então a ideia foi ampliar essa sala, a gente já recebeu da construtora assim, com essa ampliação. Vocês vão ver aí nas fotos de como a gente pegou esse apartamento. A ideia foi ter essa ampliação e daí o cliente trabalhou aqui uma sala de estar bem ampla. É uma sala com 2 sofás bem confortáveis, então esse daqui é um sofá orgânico, de frente para um outro sofá que é um modelo com chaise retrátil, que fica então de frente para essa área de TV e estante. Sobre esse elemento que a gente criou aqui na sala, eu acho que vale a gente falar um pouquinho, porque ele é a amarração entre a sala de estar, que é aqui onde nós estamos, e a sala de jantar, que fica aqui atrás de mim. Então eu precisava ter uma área de rack para os equipamentos, para abraçar e englobar a televisão. Eu também precisava ter elementos decorativos, né? Porque isso dá muita personalidade para o ambiente. Mas à frente da sala de jantar, eu também queria ter uma área de apoio com buffet. Então aqui nessa altura a gente trabalhou as portas ripadas que funcionam como buffet. A cliente usa aqui para todas as louças dela. A gente trabalhou aqui um apoio com bandeja, cafeteira, exatamente porque está nessa área da refeição. E se vocês forem olhar essa estante como um todo, ela percorre toda a sala. E o que eu acho interessante de falar sobre o desenho dessa grande estante é que o buffet está numa altura realmente de aparador, né? Ao redor dele, a gente deixou só esse elemento de marcenaria com as travas como prateleiras mais soltas. Aqui a gente trabalhou sim as prateleiras, mas aí todas na madeira, diferentemente daqui que a gente fez essa composição do cinza claro com o amadeirado. E aqui o rack, ele já vem com outra altura, que realmente é a altura de rack. A gente poderia ter aqui vários elementos soltos. Eu poderia ter um buffet, poderia ter uma estante, eu poderia ter prateleiras e poderia ter o rack. Dessa maneira, eu amarrei tudo e criei unidade. Então essa sala, ela fica com informação, mas ela não fica poluída, porque essa não era a ideia e nem é a nossa linguagem para quem já conhece nosso trabalho. Aqui, como a gente já tinha a composição do piso de madeira, do amadeirado do MDF e do ripado, a gente preferiu na parede, nas paredes principais, as que a gente achava mais importantes e que mereciam destaque, a gente optou por trabalhar com essa pintura especial. Ela é de um super parceiro nosso, a Arte Venezia, e essa pintura, ela tem esse toque mais rústico e essas nuances mais douradas, um pouco mais bege,
Não sei se vocês conseguem ver, até um leve cintilante. Isso é bem interessante e cria um pouco mais de textura sem a gente precisar lançar mão da madeira, do ripado e carregar muito na questão da marcenaria. É uma questão de verba também, mas que eu acho que é interessante o fato da gente trazer mais um elemento que ainda assim não polua e dê destaque a um lugarzinho ou outro que a gente julga importante. Então, essa pintura foi usada no fundo da TV, foi usada aqui no fundo da estante, no fundo da área de buffet e também aqui no fundo da sala de jantar. A sala de jantar, a cliente já tinha essa mesa, ela funcionou super bem na composição, então a gente, obviamente, já sabendo das tonalidades desse mobiliário existente da cliente, a gente acabou trabalhando o ripado do MDF mais ou menos na mesma tonalidade da mesa, exatamente para não dar conflito de tons e texturas. Um pendente sobre a mesa para trabalhar esse aconchego e falando um pouquinho, né, do restante da iluminação. Áreas de circulação ou áreas que precisam ser marcadas um pouquinho mais pela iluminação, a gente trabalhou os perfis de LED que estão aqui ao longo de toda a estante. Valorizamos também a estante com iluminação de perfil de LED na área dos adornos e ali na área do terraço um outro perfil de LED sobre o sofá orgânico. Sobre a sala mesmo, a gente gosta de deixar só os foquinhos de luz que não ficam em cima da cabeça de quem está sentado assistindo um filme ou conversando, mas que podem ser orientáveis e focar numa mesa de centro, focar num cantinho mais especial. Como não tínhamos a mesa lateral deste lado do sofá, porque a gente quis realmente trazer esse sofá o maior possível, então praticamente no limite do começo da janela, e é aqui onde ela abre e faz o giro, a gente trabalhou uma marandela. Então, aqui, a pessoa que está sentada aqui, ela pode ter um momento aconchegante de leitura e pode ser atendida por essa luzinha, que é uma luzinha suave, delicada e bem funcional. E o mais legal dessa sala é que ela tem tudo isso, mas ela também é integrada com o terraço. O cliente entendeu que ele já tinha tanta metragem de sala que não fazia sentido abrir e tirar as portas entre sala e terraço. Então aqui a gente manteve essas portas e trabalhamos o terraço gourmet aqui desse outro lado. Ora pode estar integrado e ora pode estar completamente segmentado. Além das portas, a gente também trabalhou as cortinas de tecido, que a gente não teve a oportunidade de trabalhar uma cortina de tecido mais aconchegante ali do outro lado do terraço, porque era fachada, mas aqui não. Então a gente trabalhou a cortina de tecido, então a sala fica super aconchegante quando ela está num mood, né, só sala de estar e jantar, e num dia para receber amigos, um dia de churrasco, a gente tem ainda mais amplitude. Então aqui a gente chega no terraço gourmet. Como eu já falei para vocês lá na sala, ele fica apartado das áreas sociais, que são sala de estar e sala de jantar. Mas, através da abertura das portas, que o cliente optou por não remover, dá para ter ainda assim essa integração. Ele não era um terraço muito largo, de dimensões muito amplas, e os acabamentos foram mantidos também. Então essa bancada e essa estrutura de churrasqueira já existiam aqui no apartamento e o cliente quis manter, por uma questão de custo e prazo também. Então a gente manteve a bancada na pedra preta. Como ela tem uma área pequena de corte e manuseio, a gente fez na mesma altura da bancada da churrasqueira uma ilha. Abaixo dessa ilha a gente colocou alguns armários com menor profundidade e ainda desse lado a gente deixou um espacinho para encaixe das banquetas e da perna quando as pessoas estiverem sentadas. Para não gerar muita monotonia nessa área, a gente brincou essa área da ilha no preto para conversar imediatamente com a bancada que estava à frente, numa altura, e depois a gente trouxe esse formato orgânico da mesa num outro acabamento, que é um branco com nuances de cinza e bege. Nessa mesa orgânica, ela é de porcelanato, então resistência ótima, com o pé que a gente fez em serralheria. A gente desenhou essa mesa, esse tampo foi mandado cortar, e daí a gente montou ela aqui
Então, através do tampo em porcelanato e do pé feito em serralheria, a gente criou esse mobiliário específico para cá. E daí a gente fez ela orgânica, claro, tirando partido da tendência desse formato orgânico que a gente tem visto bastante e tem vindo com força, mas principalmente porque aqui funcionava muito bem. Essa é a área de maior circulação. Então, o fato da mesa ficar ligeiramente mais estreita nessa área favorece um pouco a movimentação nesse espaço, que, como eu falei para vocês, tem a metragem um pouco mais reduzida. A gente conseguiu colocar aqui 6 lugares, claro que não é aquela opção de mesa posta, né? Mas para uma área de churrasco um pouco mais descontraída, funcionou bem. A gente brincou, então, alturas diferentes, a gente brincou materiais diferentes e formatos diferentes. Enquanto a ilha é toda retangularzinha, mais engessadinha, a mesa já vem dando esse movimento, né? A gente ainda trabalhou 3 pendentes sobre essa mesa. Eles são iguais, nas mesmas alturas, só que com cores diferentes, também para dar a esse espaço um pouco mais desse toque descontraído e descolado. Os clientes têm 2 filhas, que a hora que recebem os amigos, essa é uma área também que agrega todo mundo. E a gente fez a mesma pintura lá da sala, na parede oposta a toda essa área de churrasqueira e armários, exatamente para quando essa porta estiver aberta, a gente ter esse paredão todo integrado. Então é um elo de integração importante. A gente sempre pensa nisso quando os ambientes podem ficar separados, mas que eventualmente também fiquem integrados. Então eles precisam ter essa comunicação, essa coesão na linguagem. E aqui, do lado da churrasqueira, o cliente ganhou o bônus, que é um armário bem espaçoso mesmo, para taças, tá aquela baguncinha dos adornos que a gente guardou, mas ficou um armário muito bem servido, né? O cliente ficou muito bem servido de espaço aqui, e ainda tem uma geladeira independente. Eles têm uma geladeira na cozinha, né? Mas fica uma geladeira independente para as bebidas do churrasco, para as coisas do churrasco, para atender também essa área gourmet. Uma coisa também que sobre a churrasqueira, ele recebeu a estrutura original, mas a gente com a marcenaria revestiu aquela coifa, que se vocês virem aqui por baixo, é aquela coifa basicona, preta, que a construtora entrega. Então aqui revestindo na marcenaria, a gente já deu uma outra cara para ela, não precisou ficar aquele padrãozão que é entregue geralmente para a construtora. E trabalhamos o revestimento gouache da Porto Belo no preto, que tem esse formato um pouco mais orgânico, que tem essa pegada um pouco mais de brilho, no formato quadradinho, para conversar bem com esse tampo e com esses elementos pretos da coifa, né? Quando a gente olha aqui por baixo, e também da divisória aqui em vidro da churrasqueira, da outra bancada e do pé da mesa. Então as coisas vão se conversando, a hora que você percorre as áreas do apartamento, fica tudo mais ou menos da mesma linguagem, os ambientes, cada um com a sua personalidade, mas ainda assim tudo unificado, né? Essa é a ideia de um projeto e é por isso que a gente pensa com tanto carinho em cada um dos ambientes. E uma coisa legal desse terraço, além dele ser integrado com as áreas sociais, né, que eu já comentei com vocês, ele também tem um acesso exclusivo para a cozinha. Então, em dia de churrasco, isso oferece muito mais praticidade. Vamos lá conhecer a cozinha com a gente. Entrando nessa porta de acesso entre a varanda e a cozinha, chegamos nessa cozinha que é bem espaçosa. Entrando aqui pela porta de acesso entre a varanda, chegamos finalmente na cozinha. Vou mostrar um pouquinho o que nós criamos e quais foram texturas e tonalidades que nós utilizamos nessa cozinha. Uma cozinha relativamente grande, para um apartamento de 160 metros. A pedido do cliente, nós trabalhamos tonalidade do verde. O cliente queria que nós trouxéssemos um pouco de cor para essa área do apartamento. Procuramos trabalhar esse MDF verde e uma solução, já que a gente está numa cozinha relativamente grande, foi com que a gente conseguiu tirar o micro-ondas, que muitas vezes fica acomodado nesse armário suspenso. A gente conseguiu acomodar ele nesse armário ao lado da geladeira. E isso fez com que a área ali da bancada fosse uma área mais limpa, mais clean,
mesmo utilizando esse tom de verde em composição com o revestimento Fendi. Importante dizer que os revestimentos piso, bancadas já foram entregues pela construtora e o cliente optou também nesse ambiente por não modificar. A única coisa que nós inserimos foi exatamente esse revestimento aqui no fundo. A iluminação, a gente procurou trabalhar essa fita de LED nesse detalhe do painel de madeira que está no teto, e isso ajuda com que você tenha uma iluminação mais agradável e mais ampla aqui nessa área de preparo. E além da iluminação no teto, nós trabalhamos também essa iluminação aqui no fundo da bancada. Então vocês podem notar que toda essa extensão de parede a gente trabalhou a bancada, o espaço da geladeira e aqui esse trecho de armário, e ainda foi possível colocar aqui também essa parte de armário. E vale lembrar que essa planta contém também uma despensa. Então o cliente acaba acomodando lá outros itens do dia a dia. É um bom ponto de apoio para essa cozinha. Agora estamos aqui na Suite Master. Vou contar para vocês alguns desafios que nós tivemos para desenvolver ou para fazer o projeto desse quarto, que os clientes nos trouxeram. Queremos o maior número de armários possível. Podemos dizer que isso é um pedido de todos os clientes. Mas aqui a gente queria que, mesmo com bastante armário, com a demanda de, além dos armários, a bancada de home office, que mesmo assim esse ambiente ficasse aconchegante, gostoso, acolhedor. E eu posso dizer que o resultado final ficou muito bom porque a gente acertou com relação às escolhas de tonalidades e texturas. O desenho dessa cabeceira ou dessa parede onde a cama está encostada resultou em uma tonalidade que traz esse aconchego acolhedor que um quarto precisa. Na parede a gente trabalhou um painel com essas ripas espaçadas e a ideia desse painel foi você justamente ficar confuso se é um painel ou se é uma parede. E isso a gente trouxe pensando que os armários, que não são poucos nesse ambiente, ele trabalhasse com essa mesma tonalidade de madeira, porque logo na lateral dessa cama a gente já trabalhou esse outro armário. E o nosso receio fosse que esse armário tornasse um ambiente como se fosse um ambiente pesado, né? Você ter um armário logo na lateral da cama, quase sempre isso, se você não sabe trabalhar com as tonalidades corretas, isso pode transparecer um pouco o ambiente um pouco pesado. Na cabeceira estofada aqui, a gente trabalhou essa cor terracota que trouxe um pouco desse ar quente em composição com essa tonalidade de azul que nós trouxemos em alguns pontos do quarto, e isso ajudou com que o ambiente ficasse gostoso, aconchegante. Seguindo a linha com relação às texturas e tonalidades, vocês veem que a mesma tonalidade de madeira que nós utilizamos aqui foi a mesma tonalidade de madeira que nós utilizamos em todos os armários desse quarto. E isso fez com que essa continuidade de armários, tanto na suíte, né, tanto dentro do quarto quanto no closet, fluísse de uma maneira mais aconchegante, mais gostosa, não tornando o ambiente pequeno, claustrofóbico. Essa tonalidade de azul, que a gente também buscou ser um azul quente, um azul gostoso, a gente trabalhou ele não só na parede de frente para a bancada, mas também criamos esse pórtico aqui, pintando a viga, o teto, em volta da parede de entrada do quarto. Aqui também é painel, não é parede. E a ideia de trazer essa continuidade em todas as paredes, do mesma tonalidade, fez com que o ambiente desse essa sensação de amplitude. A gente está aqui trabalhando com corredores, com passagens, sempre no limite permitido, ou seja, a gente está sempre com 60 centímetros. Aqui, obviamente, em função da cadeira, a gente está com um espaço um pouquinho maior para poder acomodar, se sentar na cadeira com mais tranquilidade, mas apesar de a gente estar trabalhando no limite de dimensões cabíveis que se passa nos ambientes, você acaba não percebendo isso. E isso a gente pode dizer que essas tonalidades neutras, suaves, auxiliaram para que isso resultasse de uma maneira bacana.
Então chegamos em mais um final de tour. Esperamos que vocês tenham gostado desse apartamento, desse projeto super atemporal que a gente apresentou agora para vocês. E depois vocês comentem o que vocês acharam, qual foi o highlight desse projeto. A gente particularmente gosta bastante do layout, das soluções que essa planta nos permitiu, mas a gente também quer ouvir a opinião de vocês. E continuem nos seguindo, porque a gente sempre tem novidade e tem muito projeto a caminho sendo finalizado para a gente mostrar para vocês.